Gabriel, muito obrigado por arranjar um tempo aí no seu lockdown, aí na Bélgica, para falar com a gente sobre um assunto importantíssimo hoje, além, obviamente, do nosso dia a dia, do nosso contexto que a gente vive, para falar sobre social e PR. Obrigado. Você estava acabando de falar para mim que você está há 45 dias. Me conta como tem sido a sua vida no lockdown. Eu acho que ninguém esperava, né, ter uma vida completamente mudada em tão pouco tempo, né? A gente teve o anúncio que o país ia fechar há uns 45 dias atrás. Foi um baque para a gente, porque fala, pô, como assim vai fechar? O que está acontecendo, né? Fica aquela dúvida no ar, né? E a gente descobriu algumas coisas super importantes. A primeira delas é que a gente não precisa fazer tanta reunião, a gente só faz as que são necessárias, então, por esse lado foi positivo. A segunda coisa é que a gente consegue, pelo menos eu, né? Eu viajava muito o tempo inteiro, então eu tinha pouco tempo para ficar com o meu time. Agora eu estou o tempo inteiro com eles, ou seja, esse afastamento me aproximou do time de novo. Então eu consigo participar mais dos nossos reviews, eu consigo dar mais insights para o time, eu consigo estar mais perto, não só estar olhando o negócio, né, e construindo cultura, que é basicamente o meu papel, mas voltar para o que eu mais gosto, que é estar junto dos criativos, estar criando junto, e tá fazendo ali reviews com eles e construindo campanhas melhores, mais legais, né? Você está em Acho que Bruxelas, né? estou em Bruxelas. Né? Poxa, você está há quanto tempo aí já, Gabriel? 2 anos de Bruxelas, muito diferente, cultura diferente de trabalho, amor diferente pela propaganda. Olha aí. É uma coisa maluca, assim, o brasileiro, ele olha para a propaganda, acho que a gente ainda tem um glamour de ser publicitário no Brasil, né? De trabalhar no negócio de propaganda. E aqui, a maior parte das pessoas, ela trata a propaganda, elas gostam, obviamente, tem mais pessoas mais apaixonadas, mas é mais um emprego. Basicamente é isso, né? Assim, é mais um meio para você conseguir fazer o que você basicamente gosta. E tudo bem até aí, né? Também, né? Tudo bem, com Para quem, certeza. para quem. Mas aposto que as pessoas que realmente aparecem e fazem um trabalho marcante devem ser apaixonadas, né? Não, sem dúvida. Como eu te falei, não é todo mundo. A gente tem, acho que até no Brasil, né? Também não é todo mundo. Acho que a gente tem que entender aí quais são os goals de cada pessoa, né? E a gente tem que construir em cima disso. Então, eu tenho uma equipe, sim, super apaixonada em fazer coisa boa. Uma equipe que aprendeu um pouquinho a pedir menos permissão depois que eu cheguei aqui, né? Acho que aqui o negócio ele é muito certinho em relação às horas que você precisa trabalhar para cada campanha, e isso é muito respeitado. Então, você acaba não gastando mais horas para pensar uma ideia proativa e tal, porque isso não está no seu escopo. Quando eu cheguei, eu comecei a liberar a galera um pouco para fazer isso. Então, no início, eu tinha que falar, gente, não vamos fazer só o que o briefing está pedindo, vamos fazer um pouquinho mais, vamos tentar oferecer uma coisa que encante o cliente, que tenha um fator aí que seja mais fresco, que seja mais inovador, mesmo que a gente não tenha um histórico desse cliente de aprovar esse tipo de ideia. Né? Vamos fazer propaganda que não tem cara de propaganda, vamos oferecer conteúdo, vamos oferecer experiências diferentes, vamos tentar trazer nessa composição de ideia um fator que tenha o famoso talkability, né? Como é que a gente consegue plugar isso dentro da campanha que a gente está construindo? E, de repente, eu consegui gerar um contágio, né, que foi muito, muito bonito, assim, Que bom. começando por Bruxelas, como headquarter da agência. Aí começou a espalhar isso para Londres, para Amsterdã, para Nova York. Você é o responsável por todos esses escritórios? Sim, sou responsável pela criação focada em social de todos esses escritórios. E a gente começou a criar um volume de ideias. Para você ter uma noção, na nossa primeira semana de lockdown, a gente gerou um deck com 70 ideias para 12 clientes diferentes. Isso com 4, 5 times trabalhando. Só estou falando isso gerado por Bruxelas.
essas ideias elas começaram a ir para todos os mercados. Então, hoje eu tenho Dubai adaptando umas das ideias que a gente teve para Ford, eu tenho Nova York adaptando uma outra ideia que a gente teve para Lacoste, e a gente está, enfim, fazendo uma campanha de sustentabilidade para Nespresso no meio dessa loucura. A gente tem várias coisas acontecendo. A gente fez uma campanha para Ford, isso há 45 dias atrás, no início do jogo, dizendo para o cliente que tem um carro da Ford deixar o carro parado. Aí você imagina uma companhia que produz carros falar, cara, não dirige meu carro. Né? Então, acho que aí entra o lado da controvérsia. Né? Então, eu tenho a Ford de um lado, eu tenho a tensão do outro, qual que é esse sweet spot que a gente pode plugar uma ideia para ter a controvérsia, para ter a conversa, para ter o shareability que a gente precisa, e a gente conseguiu, dessa maneira, assim, a gente lançou, era um post que, junto com esse post, você conseguia fazer um download de um cartaz para colar no seu carro. Tipo, mantenha seu carro parado. Então, tanto faz se você tem um Ford, um Volkswagen, um Volvo, mantenha seu carro parado. Então, era uma coisa de criar um movimento. E esse movimento foi criado. Então, assim, a gente não tem os últimos números ainda, mas a taxa de trânsito na cidade diminuiu 80 e poucos %. Obviamente não por causa da campanha, mas acho que pelo menos a gente conseguiu atingir um pouco dessas pessoas para ter uma consciência maior. Junto com isso, quando a gente lançou a campanha, a gente conseguiu PR nos principais canais de TV da Bélgica. Olha aí. A gente conseguiu PR na França, né? Ou seja, a TV francesa falando da campanha, era um post. Né? E a gente conseguiu que 6 outros mercados requisitassem a campanha para adotarem nos mercados. Então, assim, são pequenas ideias na hora certa que a gente consegue ter uma amplificação. Eu acho uma puta ideia, vai ganhar prêmio? Nem quero ganhar prêmio com esse tipo de ideia. Mas é uma ideia, na minha opinião, que ela chegou no momento certo para dar a mensagem certa. Né? Me fala uma coisa, Gabriel. O objetivo do manual prático é a gente, pela palavra prático, a gente sempre trazer, né, aquela coisa, você que é de Ribeirão Preto, eu que sou de Rio Preto, né, aquela coisa para o pessoal que quer aprender. O Brasilzão está aí cheio de publicitário, tem um monte de faculdades, são mais de uma centena de faculdades de comunicação. Então, pessoal, comunicação em modo geral, não só publicitário. Quando você fala de social, quando você fala de PR, que você é craque nisso, já foi jurado em Cannes de PR, né? Agora está na Bélgica coordenando escritórios na Europa toda, poxa, da parte de social. O que a gente deve pensar e querer de social? E depois disso, depois de você responder isso, o que você acha que não é social e PR e que as pessoas às vezes confundem? Vamos lá. Acho que eu vou tentar dar uma resposta super bem explicada sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa, vamos focar primeiro em social, tá? A maneira que o brasileiro trata social, ele vai muito em cima de um layer que a gente tem um funil. Vamos começar explicando o que é um funil de conversão, né? Toda vez que você olha para uma campanha de social que você quer gerar venda, você tem um funil de conversão. Esse funil ele começa em awareness. Ele tem no miolo desse funil uma coisa que a gente chama consideration, né? Ou seja, consideração. E lá embaixo, nesse funil, é a conversão. Né? Obviamente, você pode construir funis personalizados, que entre o awareness, a consideração e a conversão, você pluga algumas outras fases da campanha. O Brasil hoje... Não muito o varejo já está um pouco mais maduro com isso, mas o Brasil, basicamente, hoje, ele trata o primeiro layer com muita habilidade. Né? Então, se você parar para pensar, o layer de awareness, que é o quê? Que é o principal conteúdo, que é a ideia, que é a parte teoricamente mais gostosa de fazer, é onde o brasileiro e o mercado brasileiro, ele brilha um pouco mais. Quando a gente vai para o layer de consideração, aí começa a mudar um pouquinho o jogo, que é onde a Europa e os Estados Unidos já estão mais maduras nisso. Que é o quê? O layer de awareness, você falou o que é a campanha, você falou sobre o que é o produto, você criou um certo desejo, e aí a pessoa
o Brasil acha que a pessoa vai comprar a partir daí. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas aí quando você olhar o quanto você está pagando nessa conversão, você vai entender que você está pagando um pouquinho mais do que você deveria. Quando você entra na fase de consideração, é uma fase que a pessoa que já assistiu, né, ou seja, aí entra também um layer que é o tagueamento de mídia, né, ou seja, eu vou entregar a campanha de consideração para quem já assistiu ao awareness. Então, quando eu entrego essa campanha, que é o segundo layer do funil, eu vou entregar uma campanha que ela tem uma explicação um pouquinho maior. Ou seja, se eu estou te vendendo uma TV, eu vou primeiro te seduzir que aquela TV é a melhor TV, a mais hypada, a mais moderna, a mais design possível para você ter na sala da tua casa. Isso eu falo num top level, né? Então, ou seja, eu não explico, eu não entro a fundo no que é aquilo. Quando eu entro em consideração, basicamente, eu vou falar um pouquinho mais o que essa TV tem de funcionalidade. Então, eu vou focar no modo jogo de futebol e o porquê que ele é melhor que as outras. Vou focar no modo filme e o porquê que ele é melhor que as outras. Isso tudo vai do tagueamento de mídia, ou seja, eu tagueio por interesse, por demografia, ou seja, se eu quero vender rápido, eu tagueio em volta das lojas, eu entrego uma promoção, e a gente consegue fazer uma construção onde eu consigo dar mais informação, eu consigo manter essa campanha criativa e eu consigo levar a pessoa para o layer final do funil, que é a conversão. Ou seja, eu entreguei awareness, seduzi. Entreguei consideração, entrei mais no racional. Não, é a TV certa para eu comprar. E aí eu entrego a conversão, que é a TV certa, é a TV que eu quero, é a mais bonita, a mais moderna, e ao mesmo tempo eu entrego um pequeno desconto. E aí a pessoa emocionalmente acaba entendendo que aquilo é o melhor negócio para ela. Dentro dessas duas fases, eu vejo muito pouco as agências brasileiras explorarem mais a criatividade. Essa é a pergunta, porque, na verdade, a criatividade teria necessariamente, é o que você está dizendo, de estar nas três fases. Sim, justamente. E aí entra uma coisa que a gente faz muito bem aqui, que é trabalhar com formatos novos e diferentes, hackear esses formatos. Por exemplo, hoje já virou uma coisa que muita gente faz. Mas há 2 anos atrás, a gente começou a fazer uma coisa que a gente chama post in post, que é assim, eu tenho um post do Facebook, eu divido esse post em 2 partes e eu posto ele como um vídeo, só que quando você olha no feed, a impressão que dá é que são 2 posts diferentes. Então, por exemplo, existe um formato que chama... Enfim, o formato de carrossel, que é o formato mais usado, sim, que todo mundo usa, né? Mas eu tenho um formato que ele chama Collection Ad. O que é esse formato? Ele é um formato onde eu tenho um vídeo, uma imagem em cima e eu tenho uma coleção de itens do que você quer vender embaixo. Então a gente começou a hackear isso, a gente começou a criar um vídeo onde eu tinha um cara que ele queria beber, ou uma mulher que ela queria beber um copo de café, e ela olhava para baixo e ela tinha vários drinks de cafés diferentes. Então, assim, ela estava na cozinha da casa dela, ela olhava e falava, tá, qual que eu vou beber? E aí ela pegava um desses cafés e começava a beber. Só que aquilo gerava uma interrupção do feed, gerava uma quebra. E essa quebra fazia a pessoa parar para olhar e, no final, acabar clicando para entender, tá, mas espera aí, Nespresso não é só o cafezinho preto que eu ponho na máquina? Né? Como é que é esse drink diferente? Como é que essa máquina faz isso? Então, eu começava a ser um pouquinho mais criativo na hora de entregar essa mensagem dentro de consideração. E aí a gente começou nesses hackings de formato, começar a gerar muita conversa dentro de social. Por quê? Porque nunca tinha sido feito antes. Bacana. Né? Então, assim, a gente conseguiu, há 2 anos atrás, começar uma tendência que hoje já virou uma coisa que todo mundo faz. E aí a gente começou a olhar de uma maneira diferente dentro desses formatos, entender, tá, o que o Facebook oferece para a gente, o que o Instagram oferece para a gente, né, o que as outras redes oferecem, que a gente pode estar lá primeiro e que a gente pode estar lá para seduzir e oferecer uma maneira diferente de fazer essa campanha. E a gente começou a gerar muito resultado com investimento muito mais baixo. Né? Então,
Muito porque, assim, quando a gente chega na fase de conversão, geralmente é produto e preço, né? A maior parte dos mercados trata assim. A gente tenta, sim, né? Obviamente, quando a gente fala de performance, a gente está falando, sim, que às vezes eu preciso de um asset estático de produto e preço, mas por que não pensar, mesmo nesse layer de conversão, numa ideia? Né? E a gente começou aí começar a entregar algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu oferecia o produto e o preço ao mesmo tempo que eu oferecia uma maneira de usar aquilo. Né? Ou seja, tá, legal, eu vou comprar o relógio da Apple que tem milhões de funções, hoje ele está de 1.000 euros por 800, mas ao mesmo tempo eu posso entender um pouquinho mais o que fazer com isso. Então a gente começou a entregar um layer de conversão com serviço. E isso fez uma mudança muito grande na maneira de comunicar. E hoje a gente olha, por exemplo, a gente tem a Vans Europa como cliente, a gente conseguiu, com essa maneira de trabalhar, um aumento de vendas de 27%. Nossa. Então, assim, uma coisa monstruosa, pensando que a gente está falando de mercados, às vezes, com menos de 20 milhões de habitantes. Né? Então, assim, a maneira de mostrar o que o produto faz, o quanto é cool ter o produto, mas, ao mesmo tempo, entender qual que é a funcionalidade dele, né? Tem um pouquinho de racional, e na hora de entregar o racional final, é mostrar que você ainda assim consegue ter uma sedução que não é só o racional de preço, né? Putz, bacana. Não, putz, super. Pelo jeito, a inovação em social também não para. E me fala sobre. Agora, me fala um pouco também sobre PR, cara. Você tem feito, você tem exercitado essa disciplina e explica para a gente, assim, de uma maneira, como você fez com o social. Como que funciona isso como ferramenta hoje na comunicação na sua cabeça? Ela é, por exemplo, limitada por regiões, no sentido assim, poxa, trabalho em São Paulo, eu tenho isso, eu trabalho em Moçambique, no interior, não tenho isso. Como é que funciona para você isso? O que é a PR para você? Tá, vamos lá. Quando eu entrei em PR, né, assim, a gente foi um passo novo na minha carreira, porque até então eu só tinha trabalhado em agência de propaganda ou digital, né? É, eu comecei a tentar entender um pouquinho do sistema, né? Vamos começar falando primeiro do porquê que eu fui para o PR. A maior parte das agências de PR brasileiras, elas pensam o PR da maneira que é o PR tradicional, né? O que é o PR tradicional? É um relacionamento com os jornalistas, né? Então, às vezes, você deixa de dar uma notícia para eles e de ter um impacto maior. Por quê? Porque você trabalhou na estrutura antiga do PR, que é o quê? Eu vou fazer um relacionamento, vamos colocar aí, eu vou primeiro oferecer uma pauta para o meio e mensagem. Né? Eu vou falar para o meio e mensagem que isso é uma inovação, eu vou mandar um press release, o meio e mensagem vai falar assim, pô, estamos interessados, mas queremos publicar isso primeiro. Então, você oferece uma exclusiva para o meio e mensagem. Feito isso, o meio e mensagem publica na semana que vem essa exclusiva. Todo mundo vê, todo mundo comenta sobre, mas você limitou a tua estratégia a um veículo. Alguns outros veículos vão falar sobre por quê? Porque o meio e mensagem é um veículo formador de opinião, e outros veículos, vamos colocar aí, o clube de criação, por estar no meio e mensagem, talvez não falaria da campanha, mesmo ela sendo incrível. Por quê? Porque não foi eles que deram a notícia primeiro. Então aí entra um jogo meio psicológico do mercado, de entender para quem eu vou oferecer primeiro, para que eu tenha mais tração dessa mensagem em outros veículos. Aí eu comecei a entender que a maneira como as pessoas entendiam PR era basicamente focada nas duas letras, que era press release. E para mim, PR sempre foi public relations, né? Ou seja, lá atrás, quando isso iniciou, 1930 e alguma coisa, o George Ketchum, que acho que é um dos pioneiros aí do PR, né? Ele foi um cara que entendeu que ele era muito melhor. Ele começou a agência dele como uma agência de propaganda. Ele ficou com essa agência por 3 anos. Ele entendeu que ele já tinha alguns concorrentes, tipo a Macan, e ele não conseguiria bater esses caras, que eles já eram maiores, já eram melhores.
E ele entendeu que ele tinha um relacionamento muito bom com bastante gente, que ele conseguia fazer essa notícia circular pela influência que ele tinha. Então ele entendeu que aquilo era relações públicas, né? E o que a gente tenta entender hoje se você mandar um press release para um jornalista, esse jornalista ele vai ter que, em meio a 200 press releases que ele recebe por dia, entender se o que você mandou é bom. E aí entra duas maneiras diferentes de trabalhar a parte de PR de uma maneira mais inteligente, né? Então, assim, eu fui para PR pelo seguinte, eu comecei a observar que a maior parte dos cases mais vencedores em Cannes, eles tinham uma coisa em comum, que era finalizar o case com resultado de PR. E aí eu comecei a dar um outro passo de entender, ok, por que gerou tanto PR? Porque eles estavam contando uma história que ela era inovadora, que ela era diferente, que ela era oportuna, que ela era no momento certo. Se eu posso finalizar um case com esse resultado, e se aquilo é um layer muito importante para a minha campanha, por que eu não posso reverter o sistema e começar a pensar, tá, no que os jornalistas gostariam de falar, né? Qual o assunto que eles gostariam de falar, e oferecer isso para eles desde o início. Então, assim, existe uma coisa que é o PR reativo, que a maior parte das agências tem medo de fazer, porque Primeiro porque elas acham ainda que se ela não oferecer aquela campanha e dessa exclusiva para alguém, ninguém vai falar. Ao passo que se você lança uma grande ideia e começa a ter uma grande tração, e aí o social ele tem um papel importante de ser junto com o PR, às vezes, de começar a gerar essa conversa e reativamente os veículos a falarem disso. Né? Então, assim, basicamente, a melhor maneira de trabalhar o PR é entender qual é a grande história que o jornalista vai entender que é uma inovação e que ele vai ter um pouquinho de interesse para começar a entender e querer descobrir um pouco mais sobre isso. Né? Esse é o princípio básico do PR. Nesse layer entra uma outra linha de raciocínio que entra aí sim a linha de raciocínio da experiência, né? Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo de um case que a gente fez aqui na Bélgica de IKEA. A IKEA é a loja de departamentos mais acessível da Europa, né? Talvez aí uma das mais acessíveis do mundo. O que seria aqui Etna, o que seria Tok-Stock. É isso aí. E o grande lance da IKEA é que ela tem um design moderno de uma maneira acessível. Né? E ao passo que também é sustentável. Então, as pessoas gostam muito da IKEA porque ela tem esse DNA de ser inclusiva, de trazer coisas que as pessoas conseguem comprar sem gastar mais dinheiro do que deveriam gastar para isso. A percepção de marca, uma marca extremamente amada pelo público. Algumas pessoas acham que o IKEA, como ele é um fast fashion de móveis, elas não querem ter em casa porque elas não é uma coisa super personalizada e ainda assim tem uma questão sobre qualidade. Mas assim, a qualidade, eu tenho vários produtos IKEA em casa, a qualidade é muito boa. A gente entrou num layer que todo ano a IKEA lança uma coleção de tapetes feitas por designers super famosos, né? 2 anos atrás, eles lançaram um tapete feito pelo Virgil Abloh, que é o cara que é o fundador da Off-White, é o diretor de criação da Louis Vuitton, e aconteceu uma coisa muito curiosa. Eles abriram a loja, tinha 5.000 pessoas fora da loja, essas pessoas entraram na IKEA, começaram a se estapear para ver quem pegava o tapete primeiro. Isso gerou o quê? PR negativo para a marca, ou seja, gastei um dinheirão para contratar o Virgil, tem uma coleção incrível, linda, maravilhosa, e no final o que ficou para o jornalista foi as pessoas foram para a loja, elas se bateram, elas brigaram, elas discutiram, e não, olha que incrível a coleção que a IKEA lançou. E aí tem um segundo layer dessa história que além de se degladiar para conseguir o tapete, as pessoas começaram a revender esses tapetes no eBay. Porque elas compravam por 300 e poucos euros, que é um valor para uma peça desse cara barato, né? E faziam dinheiro depois. E faziam um baita dinheiro depois, revendiam por 2.000 euros, 3.000 euros no eBay.
A gente chegou a achar tapetes por 5 mil euros no eBay. Caramba. Aí eu falei assim, pô, legal. O cliente chegou para a gente e falou assim, eu preciso de duas coisas. Informar que a nova coleção não é só o Virgil, que eu vou ter mais 5 designers. Ou seja, tinham designers maravilhosos. Obviamente o Virgil é o cara que traz mais público. E a segunda coisa é, eu não quero que nenhuma pessoa brigue na loja e eu não quero que nenhuma pessoa revenda o meu tapete no eBay. É um desafio um tanto quanto complicado, né? É interessante o desafio, né? Porque, poxa, sabe todos aqueles problemas que eu criei ali ano passado? Como é que você me resolve isso, Gabriel? Justamente. Aí a gente falou assim, a gente começou a pensar, tá, qual que seria uma saída, que ela seria uma saída que a gente consegue gerar talkability em social, que a gente consegue gerar o PR tendo um papel super importante nisso e consegue reverter o PR negativo que a IKEA teve no ano anterior e transformar isso em PR positivo para a marca num novo ano da campanha, né? A gente ofereceu várias ideias para a IKEA, assim, e no final a gente teve uma ideia maluca que a gente não sabia como colocar de pé no início, que era, tá bom, o papel às vezes do PR, o PR ele nasce de um evento e esse evento ele é super comentado, porque você primeiro abre o evento para os jornalistas testarem o que você está oferecendo. Certo. Né? Então, essa técnica de PR ainda é muito utilizada porque ela é necessária. Então, é uma maneira de não oferecer uma exclusiva, mas de ter jornalistas circulando dentro da tua campanha e vivendo a experiência primeiro para falar, para entender se aquilo é relevante para ele ou não. Entendi. E junto com isso, obviamente, a gente pluga um layer de influenciadores, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente depois, focar mais em como usar influenciadores. E a gente criou uma campanha, a gente falou assim, tá, qual que foi o insight? A loja mais acessível do mundo, aí entra de novo, né? Qual é o briefing, qual é a tensão e onde está esse sweet spot para a gente plugar a campanha. A gente chegou no insight que era, imagina se a loja mais acessível da Europa, dos Estados Unidos, enfim, dos mercados que ela atua, falar que ela não vai vender o produto para você. Ela só vai vender o produto para você se você realmente gostar do produto. Esse foi o insight. A gente falou assim, pô, legal, como é que a gente vai analisar isso? Vamos analisar ondas cerebrais. Aí você fala, puta, legal a ideia, né? Legal a ideia. Bacana. Como é que a gente faz isso e como é que a gente justifica isso? A gente levou primeiro a ideia, eu não tinha nada de como justificar. Eu tinha alguns sistemas já que a gente conhecia. Aí entra um pouco do lado tech, né? A gente trabalha muito com esse lado de tech aqui também para entender se a tecnologia ela pode gerar emoção, né? E aí a gente descobriu um sistema é quase como se fosse um exame de eletroencefalograma. Né? E esse eletroencefalograma dessa tecnologia é um headband da Muse. É uma tiarinha, né? Uma tiara, só que você coloca bem no meio da testa aqui, né? E ela tem vários sensores que analisam suas ondas cerebrais, né? Então, os sensores são 4 pontos na parte da frente da testa e 2 pontos de cada lado atrás da orelha, que é exatamente onde você colocaria os sensores de um eletroencefalograma. O que aconteceu com isso? A gente começou a entender que eu conseguiria analisar milhares de impulsos elétricos do rosto, né? Eu conseguiria analisar, fora os impulsos elétricos, eu também conseguiria analisar ondas cerebrais, né? Ou seja, ondas betas, ondas gamas, ondas alfa, né? São várias ondas cerebrais diferentes. E eu conseguia analisar também, a partir dessa tiara, a gente quebrou um pouco o código e conseguiu uma nova programação para a gente conseguir analisar até a batida de coração, né? Se teria um aumento ou não. O impulso elétrico de expressão facial, ele é aquele impulso elétrico espontâneo, né? Se a pessoa ficar fazendo, né, assim, mexendo a sobrancelha, não vai pegar. É aquele impulso elétrico que ele é espontâneo, que você está vendo e você faz assim sem perceber. Né? O assim levantei a sobrancelha sem perceber. Né? E a gente conseguiu quebrar esse código. A gente foi para um neurologista e falamos para o cara, tá, como é que eu consigo analisar se a pessoa gostou ou não gostou?
E a gente teve a informação que o ideal era focar em onda beta e gama e analisar se a pessoa teve um aumento de atividade cerebral ou não. Né? Então, 2 neurologistas super conceituados, um inclusive até um dos chefes da neurologia do Einstein aqui de São Paulo, aí de São Paulo, né? Ele trouxe para a gente informações super valiosas de como analisar. A gente colocou por trás disso tudo uma empresa para fazer esse back-end, né? Para fazer esse código e conseguir dar essa análise para a gente em tempo real. Né? E a gente conseguia o quê? A gente fez um cálculo, eu tinha uma caixa preta, que a pessoa entrava, a luz acendia, ela tinha 6 segundos para olhar para o tapete e a gente entender se ela teve alguma reação ou não. Ou seja, o tapete ficava aceso durante 6 segundos, apagava, e eu calculava em real time esse aumento dela. Ou não, essa sensação. E aí ela passava para o outro tapete. Se ela tivesse um aumento cerebral, a gente fez uma base de cálculo de mais de 70%, ela teria a oportunidade de comprar aquele tapete. E se não? Senão ela não teria a oportunidade de comprar. Então, assim, várias pessoas entraram na caixa super a fim de comprar o tapete do Virgil Abloh. E no final das contas, a gente mostrava para elas que, na verdade, ela gostava do tapete do outro designer. Então, a gente teoricamente passou aquela coisa do todo mundo quer aquele, então eu também quero, para um layer de eu vou levar esse porque meu cérebro está falando para eu levar esse. E, na verdade, se eu levo esse por um interesse comercial, se eu levasse por interesse comercial... Né? Revenderia no eBay. Mas como eu gosto, eu tenho certeza que eu gosto, eu vou ficar com ele, né, na verdade. Justamente. E aí, assim, a gente e o que aconteceu? Como é que foi isso? E aí, assim, vamos lá. Foi uma coisa assim, a gente fez vários testes, né? Foi 1 mês e meio testando para ter o sistema funcionando da maneira correta. Tivemos aí uma parceria com uma agência de ativação, né, que montou toda a estrutura, e a gente começou essa operação na loja da IKEA numa terça-feira. Primeiro a gente abriu para os jornalistas e para os influenciadores, para eles testarem, né, para eles entenderem se aquilo era legal, se funcionava. E a verdade foi que virou um baita fenômeno de PR, porque a gente conseguiu oferecer uma experiência que ninguém tinha vivido antes, né? Ou seja, o PR, basicamente ele já nascia de eventos, agora ele nasce de eventos com experiência, né? Então a gente conseguiu plugar esse layer. Obviamente, como a gente tinha influenciadores junto do negócio, a gente começou a movimentar um pouco mais esse layer dentro de social. Né? Então, a coisa começou, a gente criou um baita engajamento e, obviamente, quando no dia seguinte amanheceu todo mundo falando sobre aquilo, a loja da IKEA abre às 9 da manhã. Às 9 da manhã tinham 2.500 pessoas fora da loja para tentar viver a experiência. E como é que foi? Compraram... A gente teve diversos tipos de reações, ou seja... Teve alguém que ficou puto, porque eu quero aquele... Muita gente ficou puta, só que assim, a gente viu claramente que eram as pessoas que queriam ser oportunistas e revender. E a maior prova de que aquilo funcionou foi que elas realmente não conseguiram comprar o que elas queriam. O cérebro delas reagiu para outros tapetes e não para o que elas queriam comprar para revender. Olha só. Então a gente conseguiu evitar esse benefício, né, ou malefício, né, comercial. Era quase algo impossível. Como você faz para não comprar? E, na verdade, isso é uma ideia maravilhosa, porque ela vai para uma parte das pessoas que é o essencialismo. A pessoa, o subconsciente da pessoa, 95% da nossa vida é subconsciente. Ele se expressou através dessa campanha que vocês fizeram para dizer, cara, isso aqui não é para você. E hoje a gente vai passar por essencialismo, na verdade, na veia, né? Isso é maravilhoso. E o cara que não comprava ficava puto, então, ficava bravo com essa história. Alguns, assim, o cara que entrou lá com objetivo comercial, ele ficava muito puto. Ele falava, mas eu preciso comprar, eu tenho que comprar, eu perdi meia hora na fila. A maioria das pessoas, e aí eu vou falar 98% das pessoas, algumas foram só para viver a experiência, porque acharam aquilo curioso. Legal.
Algumas foram com a intenção de comprar o tapete do Virgil e no final o cérebro reagiu para 3 outros tapetes, menos o do Virgil, e elas acabaram comprando porque falaram assim, pô, eu vim aqui com a ideia de que eu queria aquele, ou seja, se todo mundo quer aquele, eu vou na onda e vou comprar aquilo. E no final das contas, elas terminaram entendendo que não era aquele que eu gostava, era outro. E elas acharam aquilo super curioso e compraram porque falou, pô, se meu cérebro está falando, não é só a minha emoção, né? E go with the flow, é justamente pegar o que eu realmente gosto, qual que é o DNA do meu gosto pessoal, né? Que é o que você falou, tá no subconsciente. E as pessoas acabaram comprando um tapete que elas não queriam, ou seja, a gente tinha uma campanha programada para 12 dias, a gente teve que fechar em 6. Olha só. E as reações negativas, como que porque deve ter tido reação negativa, o pessoal que ficou puto. Como que um cliente de alto nível como é a IKEA reagiu com isso? Qual o tipo de estresse? Assim, o CMO ligou para você e falou, Gabriel, me ajuda, não podemos, temos que agradar todo mundo. Como é que foi essa conversa? Então, a gente teve a sorte de ter um cliente que estava junto na ideia o tempo inteiro. Então, quando a gente começou a testar a ideia, ele estava na agência, a gente estava colocando esse headband na testa dele, e ele vendo, entendendo como aquilo funcionava, e dali a gente já começou a preparar esse cliente para ter também uma resposta negativa, né? A gente não sabe, é uma inovação. Inovação é uma coisa que nunca foi feita, ou seja, você está levando uma novidade que pode ser boa, pode ser ruim. Dá medo, né, obviamente, Gabriel? Dá medo, porque pode medo. Acontecer, pode não acontecer. Mas quanto mais medo, acho que no caso dessa campanha, mais satisfação foi, né? Não, com certeza. Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que inovação sem risco não é inovação. Pois. Então, acho que a gente partiu desse princípio e a gente teve a sorte de ter clientes que estavam alinhados com essa ideia. Quando a gente começou a soltar a ideia, colocar a ideia no ar, por exemplo, para você ter uma noção, a gente liberou 2 tapetes do Virgil para serem comprados pelos jornalistas e pelos influenciadores durante a abertura para eles o primeiro dia. Só que a IKEA ela é muito correta. Ela fala assim, se é para todo mundo tem que ter a mesma chance de ganhar. Então, eu não vou dar privilégio para o jornalista e para o influenciador, sendo que amanhã o meu público fiel vai estar aqui e ele tem que ter a mesma chance. Perfeito. Então, a gente fez a mesma experiência, ou seja, vários influenciadores que queriam o tapete do Virgil não conseguiram comprar, porque o cérebro não reagiu. E o mais curioso foi que no primeiro dia, na abertura, eles eram um dos primeiros da fila para viverem de novo a experiência para tentar comprar. Então, assim, isso foi muito interessante, porque a gente falou, pô, legal, então funcionou e a pessoa quer de verdade, né? Só que quando ela voltou lá com esse sentimento de quero de verdade, o cérebro dela reagiu. Olha. Então, assim, foi uma coisa muito, muito curiosa. Obviamente, tem vários... Você pode estar num dia ruim, sua atividade cerebral está mais baixa. A gente não é 100% científico, né? Aqui embaixo, eu vou colocar no descritivo do vídeo, eu vou colocar o link para as pessoas olharem o case. E aí, assim, o que foi muito positivo desse case? A coleção de tapetes foi sold out em uma semana. A gente conseguiu PR em 34 países diferentes, né? A gente conseguiu vários prêmios, mas o mais importante, o resultado que a gente gerou para a IKEA em termos de PR, não só PR dentro do país, todos os veículos falaram sobre. Os maiores influenciadores do país falaram sobre, né? Ou seja, todo mundo sabia dessa ideia e todo mundo comentou sobre essa ideia. Fora isso, a gente teve um outro layer, que foi o layer de talkability in social, né? Então, assim, as pessoas falando sobre, comentando sobre. A gente teve um programa de TV maravilhoso, que eles fizeram uma paródia do nosso device, né? Super divertido. Eles foram para a IKEA, pegando as pessoas que tinham acabado de viver a experiência. É como se fosse o Pânico lá da Bélgica. E perguntando o que elas tinham achado daquilo, né?
se elas queriam testar o device deles, né? Que talvez elas tivessem mais chance. E foi uma coisa super divertida, porque no final acabou virando cultura pop. Que legal. Então, Que é o destino natural das grandes campanhas e é também o desejo de quem cria, né? Porque a gente está... Poxa, entrar para a cultura, você sai do layer de publicidade, não é que você sai, mas você transmuta para fazer parte da cultura. É algo ideal, é o ideal, né? é o ideal. E assim, a gente transformou isso, sim, sem sombra de dúvida, foi a maior história de PR que a IKEA já gerou. Que ótimo. O cliente falou isso para a gente ficou super feliz com isso. O relacionamento do cliente depois dessa ideia com a agência ficou muito mais forte. A gente conseguiu ganhar confiança. Acho que grande parte de aprovar grandes ideias é ganhar a confiança dos seus clientes, obviamente gerar o resultado que ele está esperando. A gente extrapolou o resultado. Teve PR no mundo inteiro, né? Uma coisa inesperada. A gente foi capa de vários veículos. Isso chegou aí. Até aqui, isso aqui a gente viu. Isso passou no mundo todo. Agora, fala uma coisa, Gabriel. Você já ouviu de clientes? Porque existe a maturidade também de clientes. Né? Sim. Então, às vezes, na Europa, a maturidade de um cliente é diferente dos Estados Unidos, da Ásia e também do Brasil. Muitas vezes a gente ouve sobre social a coisa assim, não tenho dinheiro, vou fazer social. Uma coisa, é muito comum. Sim. A outra Sim. coisa, não, pega qualquer celular, vai ali e faz. Vai ali e filma. Ou então uma terceira coisa. Ideia, todo mundo tem. Então, assim, o que vale é o volume de postagens e ideias para você estar sempre presente na timeline das pessoas, sendo orgânico ou não. O volume é mais importante do que a qualidade. O que você tem quando você ouve isso? O que você sente? O que você pensa sobre essas três coisas? Eu acho que tem um fator aí que o início do social media ele era um canal, uma plataforma nova que ninguém tinha entendido ainda como explorar, né? E ele começou sim como viu o vídeo que viralizou, né? Então no início do social media o que a gente mais ouvia você consegue criar uma campanha viral para mim? É verdade. E a gente fala, eu não consigo criar uma campanha viral, eu consigo criar uma campanha que tenham elementos que podem ser que tenham um fator de viralização. Né? Isso depende das pessoas, não depende da agência. É quase um fenômeno, né? Como um o nome fenômeno. diz, vírus, é um fenômeno natural, ele não é calculado. Justamente. E assim, também tinha um aspecto dentro que foi também criado um pouco dentro das agências, que era o digital e o social era o patinho feio da propaganda. Diria mais. Queria acrescentar e saber a tua opinião. Pelo modelo brasileiro de mídia, nada contra. Sim, sim. O social e o PR acabavam sendo o show-off da reunião. Então, assim, eu ia lá, apresentava o filme de 30 segundos para gerar mídia, para a agência faturar, nada contra. E aí, no final da reunião, eu apresentava aquela leva de coisas legais, super bacanas, que vão mudar Era isso, né? Era um pouco isso, né? Era um pouco isso, né? Acho que eu também vivi bastante essa história de, no final a gente apresenta essas ativações super criativas. Para mostrar que sabe fazer e tal. Para mostrar que a gente sabe fazer, que não é só o que ele pediu, né? O grande lance foi isso, gerou uma coisa que tornou o social e fez com que o social demorasse mais tempo para se amadurecer em vários mercados diferentes, né? Eu acho que aí, como as plataformas de mídias sociais elas nasceram basicamente nos Estados Unidos, as pessoas começaram a ter uma maturidade maior lá, né? Então, a maneira como o americano usa o social e, obviamente, a maneira como a mídia americana fala livremente sobre marcas, né? A mídia brasileira ela conta o milagre, mas não conta o santo, né? Aliás, isso está mudando, né, Gabriel? Nessa semana... Com a CNN, né? Não, eu não sei se foi com a CNN, porque talvez até tenha sido. Nessa semana, o Jornal Nacional anunciou
claramente que a partir de agora falaria sobre as marcas, porque as marcas estão doando milhões, né, milhares de reais, milhões, bilhões. Então, a Globo passaria a contar o santo também. Então, né, tem um espaço lá no Jornal Nacional quando mostra as benfeitorias e a solidariedade das empresas, também está se falando um pouco. Está mudando isso. Por exemplo, assim, só fugindo um pouquinho do tópico. A gente fez uma campanha para o Wendy's uns 3, 4 anos atrás, ou até mais, uns 5 anos atrás, que a gente era uma parceria com a VML, a Ketchum e VML, né, juntas, onde a gente fez uma análise de dados, extraiu tweets que poderiam virar música. E a gente pegou um dos vocalistas do Backstreet Boys e esse cara gravou os tweets de amor ao Wendy's, só que ele fez uma música, né? Então chamava Tweet Love Songs, umas coisas assim. Ele fez músicas de amor, né? Bem boy band, virou um puta marketing gigantesco. Que era para lançar o novo pretzel burger do Wendy's. E isso virou um fenômeno, porque todos os veículos de comunicação americanos falavam claramente, eles comiam sanduíche no ar. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum, eles cantavam a música, ou seja, a mídia americana, nesse ponto, ela é muito mais madura do que a mídia brasileira, a mídia europeia, para falar sobre marca. Voltando um pouquinho para o social, né, acho que depende da maturidade do cliente, ele já entendeu que, na verdade, o social hoje ele tem um papel muito importante na geração de KPI para a campanha. Claro. Depende muito da forma de consumo, né? Por exemplo, a TV fora do Brasil, ela tem a TV aberta, sim, mas ela tem grande parte da TV on demand. Então você não quer mais ter um intervalo, um break comercial, você quer ver o programa e acabou. Aí você está preparado para aquilo. Aí entra um papel onde o merchandising, o product placement, ele tem esse papel importante de estar dentro do programa e não virar um break, né? Mas ao passo que como a gente conseguiu traduzir esse raciocínio, eu acho que o mercado brasileiro demorou mais para amadurecer. Olhando para esse funil de social, olhando para essas técnicas, né? O filme de social sempre foi o filme baratinho. Né? Então, aqui na Europa eu consigo que a minha verba de social ela seja tão grande quanto a verba de offline. Né? Isso, obviamente, para algumas contas. Por exemplo, a verba que eu tenho para a IKEA em social, ela é muito inferior à verba que a DDB tem para fazer offline. Ao passo que hoje a IKEA já entendeu que as ideias que nós, felizmente, estamos trazendo para eles, elas são ideias que têm gerado mais experiência, que elas não são só mensagens. Né? O maior problema hoje que eu enxergo da propaganda tradicional, ela continua só mandando mensagens, em vez de tentar criar uma experiência positiva. Perfeito. E usar aquela mensagem como um meio para chegar num fim que vai usar isso como experiência. A gente começou a passar a pensar de uma maneira diferente, que é olhar para o social media. A agência mais tradicional, ela acha que é uma boa ideia um filme de 30. Então, ela apresenta primeiro o filme e, a partir do filme, ela desdobra aquela campanha. Só que, quando você pensa num filme, esse filme, geralmente, ele não cabe em social. Porque o comportamento é diferente, porque eu preciso taguear públicos de interesse de uma maneira diferente e eu preciso oferecer conteúdo que tem a ver com esses públicos. Ou seja, aquele filme de 30 que é para todo mundo... Aquela mensagem, né? Aquela mensagem, ela não é para todo mundo dentro de social. Então, o que a gente começou a fazer? Qual que foi a primeira evolução do social? Foi eu não tenho dinheiro para filmar 2 filmes. Então, pega o filme que foi feito e cria uma nova adaptação para vários formatos diferentes dentro de social e para vários tempos diferentes, né? Ou seja, quando a gente cria uma campanha de social, a gente cria um filme de 6 segundos. A gente cria um filme de 10 segundos, a gente cria um filme de 12, 15, para daí criar a forma longa para o social, que é 20 segundos e 30 segundos. Né? E aí entra um outro questionamento, que é por que a plataforma só te oferece formato curto quando você olha para o YouTube e o filme mais assistido ele tem mais de 6 minutos?
Então, virou uma controvérsia. A gente começou a compreender que talvez seria um problema de servidor. A plataforma não ia aguentar filmes muito longos. Então, assim, isso 5 anos, 6 anos atrás. Hoje, as plataformas já oferecem, por exemplo, o Instagram, você tem 1 minuto dentro da timeline e você pode estender isso para o IGTV para quanto tempo você quiser, até meia hora. Isso começou a gerar o quê? Um movimento reverso, que é, se a minha campanha de social está dando tanto resultado, por que eu continuo partindo de um filme? Né? Então, os clientes começaram a ter esse questionamento e nós, como agência de social, começamos a chegar para esse cliente e falar, querido, nós pensamos de uma outra maneira. Qual que é a plataforma de campanha que você precisa nesse momento? E dentro dessa plataforma, que é esse guarda-chuva, o que eu vou colocar embaixo desse guarda-chuva que vai fazer sentido para a tua marca e chegar no resultado que você quer? Então, a gente começou a olhar para isso e aí entrar com um funil de conversão de uma maneira mais precisa, né? Ou seja, o layer de awareness a gente fez uma campanha para a IKEA, inclusive, que explica isso muito bem. A DDB rodou um filme que era focado no conforto que os quartos, né, toda a linha de quartos da IKEA, ou seja, colchão, almofada, travesseiro, lençol, edredom, né? Ou seja, você está num momento tão confortável que o teu sonho vai melhorar. Né? E aquilo para a TV funcionava super, porque era uma mensagem linda para passar. Uhum. Ela era uma mensagem cativante, só que essa plataforma foi criada por nós, ou seja, a gente criou a plataforma de sonhos para a IKEA para vender quarto, né? Linha de quarto. E aí a DDB plugou dentro dessa plataforma essa mensagem, ou seja, quando eu estou dormindo numa cama IKEA, eu me sinto flutuando e sonhando nesse universo incrível. Então, eu passo sobre nuvens cor-de-rosas, eu vejo coisas diferentes. E aquele era um filme caro, né? Bem feito pra caramba, linda mensagem, só que não funcionava para social. A gente falou assim, tá, legal, vamos partir para um segundo insight dentro da mesma plataforma, que era um insight muito mais social media, que a gente criou o alfabeto dos sonhos. Né? O que era o alfabeto dos sonhos? A gente partiu de um insight que quando você dorme, você se mexe muito na cama. E a maneira como você se mexe, ela cria formas de letras. Né? E a gente criou um alfabeto dos sonhos, ou seja, eu tenho um typeface que ele é inteiro formado por movimentos corporais de A a Z, onde eu consigo dar mensagem sobre por que meu corpo forma aquilo, porque ele está dormindo bem. Né? Então, assim, a gente tinha vários layers dessa mesma mensagem. E aí a gente começou a usar o hacking de formato, ou seja, comecei a dormir, me senti um pouquinho incomodado, a pessoa olhava naquele Collection Edge e ela entendia que tinham várias outras almofadas. Às vezes eu só precisava de mais uma. Então a pessoa acordava, ela ia no Collection, ela tirava uma almofada e voltava a dormir. E a gente começou a explorar esses layers de, ok, como é que eu faço um hacking de formato? Como é que eu consigo ter um filme dentro de social? E aí entrava um outro formato que antigamente chamava de Canvas e hoje ele chama de Instant Experience, que é o quê? Você abrir um microsite dentro do Facebook. Então a gente tinha um vídeo ali de 10 segundos que te levava a clicar e levava você para esse outro formato. Esse é um formato muito mais imersivo. Então, quando a pessoa clicava, ela tinha um vídeo de uma pessoa caindo entre nuvens cor-de-rosas que tinham baleias, que tinham dinossauros, coisas super nonsenses, para chegar até a cama, que é onde a pessoa estava dormindo. E, obviamente, dentro dessa viagem, ela passava por vários produtos dessa linha de quartos da IKEA. E ela poderia clicar e comprar diretamente na plataforma. Isso gerou um aumento de 14,5% de vendas, mais ou menos, para a IKEA naquele período em relação ao ano anterior. Isso é muita coisa. E muito porque a gente conseguiu alinhar que a mensagem dada no offline ela tivesse uma experiência diferente dentro do social media. Então, assim, a gente tem que estar mais maduro, eu acredito, hoje, para entender que a maneira de criar uma campanha para social, ela precisa ter uma maneira que ela nasce no social. Né? Ou seja, ela não é mais um filme que vira a ideia inteira da campanha, ela é uma plataforma
né, parece que eu estou falando, tô reinventando a roda. Não, a gente já faz isso para todas as agências, acredito hoje, que já sejam maduras para pensar dessa maneira de plataforma e não mais a maneira da mensagem principal. Mas para mim, quando a gente começa a pensar dessa maneira, eu me liberto um pouco do tipo de formato que eu vou usar, né? Ou seja, as agências europeias elas não ganham mídia, né? Uhum. Então a gente está um pouco livre para oferecer qualquer tipo de formato e de plataforma, né? Às vezes o que a gente oferece ele é um digital out of home, porque aquilo faz todo sentido, né? Em relação à quantidade em social, para você, faz sentido a quantidade que eu quero te dizer? Frequência de postagem. Frequência de postagem, quando a frequência de postagem é um critério, porque isso aqui, eu não sei como é aí na Europa, mas aqui é uma coisa absurda. Mais vale, muitas vezes você nota isso, mais vale a quantidade do que a A qualidade. qualidade, Me sem parece dúvida. que isso não é bom em lugar nenhum, né? Não, não Nem no é. restaurante, nem no social, né? Não é em lugar nenhum. E isso também é uma coisa que é do princípio do social, né? Pois é. Ou seja, se eu tenho uma base, eu preciso engajar essa base, né? Qual que é a maneira que eu engajo essa base? A maneira que eu engajo essa base é oferecendo mensagens todos os dias, mesmo que essa mensagem seja fraca e ineficiente. O que a gente tenta fazer, por exemplo, eu vou usar um exemplo agora, que eu acho que é um dos exemplos mais poderosos, né? Obviamente é uma marca super madura. Quando você olha para a maneira que a Nike trata o social, a única maneira que ela está todo dia dentro da plataforma é via Instagram Stories, apenas no Nike Running, que ela vai te dar uma aula de como você melhorar sua performance de corrida. Aí você está falando de um público super específico que é apaixonado por corrida e quer melhorar o desempenho. E Então, é pertinente, e é pertinente total. É relevante. Justamente. Então, eles têm uma plataforma que chama Nike Training, onde vários personal trainings americanos e de outros países, eles convidam uma celebridade do esporte. Às vezes nem é uma celebridade, às vezes é só alguém que joga num time grande. Para treinar junto, eles fazem uma live onde as pessoas vão fazer o mesmo treino. Então, assim, às vezes eles têm pessoas plugadas por 1 hora e meia na plataforma. Na verdade, 1 hora, né? Que o Instagram te derruba depois de 1 hora. Né? 1 hora seguida na plataforma, onde eles oferecem um treino. E esse treino ele é um treino focado no que você quer, que é melhorar teu desempenho. Então, aquilo entra mais no atleta e faz sentido para a marca. Ao mesmo passo que a Nike, quando você olha o feed do Instagram da Nike, que é o post orgânico, ela faz um post por mês, às vezes um post a cada 2 meses. Por quê? Porque é o post com a maior curadoria possível, com a melhor mensagem possível. Não vamos esquecer que o post a campanha do Kaepernick, ela começou com um post. Mas olha a pertinência e o storytelling que havia por Justamente trás deste post. E aí entra também um lance que é, se a gente decidiu passar uma mensagem forte, que é uma mensagem que ela tem uma certa controvérsia, que ela vai gerar muito comentário negativo, o cliente tem que estar preparado para isso. Sim. Né? E primeiro, a Nike sempre passa esse tipo de mensagem, ou seja, tem um layer que eles poderiam falar daquilo. Né? O segundo layer é, uma vez que eu sei que parte dos americanos vão criticar a campanha, como é que eu estou preparado para responder isso? Então, assim, alguns americanos começaram a queimar tênis da Nike. Eles começaram a soltar tutoriais de como queimar o tênis em segurança. Fantástico. Fantástico. Então, assim, virou uma coisa que se eu vou all in na campanha que eu acredito, eu preciso manter aquilo por um longo prazo. Né? Então, entra também um outro lance que é, sua marca não precisa reagir a tudo. Né? Às vezes, assim, por exemplo, a gente tem o nosso caso aqui, a campanha do Carrefour. A gente viu o post da banana de manhã, né? A mídia começando a falar disso de manhã. Um artista colocou a banana na parede e falou que aquilo vale $120 mil. E aí você fala, porra, para o Carrefour, comida tem que ser acessível, principalmente fruta, né? Que o Carrefour tem uma plataforma chamada Act for Food, que é uma plataforma onde ele tenta oferecer comida de qualidade, né, focada na comida orgânica, da maneira mais acessível possível.
E a gente falou assim, pô, tá aí uma grande oportunidade. A gente criou uma campanha em 10 minutos, onde a gente não tinha só a banana colada com tape, a gente tinha vários vegetais e frutas diferentes. E a gente ofereceu isso para o cliente em meia hora. Né? Ou seja, a gente foi rápido no Carrefour, do lado da agência. Mas ao mesmo tempo, isso foi rápido, isso foi, imagino que uma produção muito na hora, na mão, porém com uma mensagem e um storytelling fantásticos Fantástico. envolvidos nisso aí. Fantástico. Assim, aí entra uma coisa que a gente vai... Aí eu vou voltar para aquele layer do precisa ser barato e precisa ser mal feito. Do craft, não, o craft pecar essas coisas. Mas assim, eu acho que tem 2 layers dentro de social. Se você tratar o social como a parte baratinha da tua comunicação, você esquece de 2 coisas. Primeira coisa, existe o social reativo, né, que é o real-time response, que é justamente o que a gente fez com essa campanha do Carrefour. Né? Essa campanha ela era o quê? A gente viu uma mensagem que começou a gerar história no mundo inteiro, a gente reagiu a essa história, a gente foi a primeira marca a reagir, depois várias outras marcas reagiram de maneiras diferentes, mas a gente ofereceu aquilo como uma promoção. Né? A gente mostrou que comida precisa ser acessível, e o Carrefour aposta nisso. Foi o post mais compartilhado da história do Carrefour na Bélgica. Né? Em 3 dias, a gente tinha 24 mil compartilhamentos, sei lá quantos mil comentários. Isso é muito poderoso, porque gerar compartilhamento nessa escala, sem ter uma grana de mídia colocada, era um post orgânico. É uma coisa assim, pensar que o Facebook hoje ele entrega para 0,20% da tua base de fãs, né? Era uma coisa... Ela foi um fenômeno. Né? Então, assim, quando começa a ter mais tração, ela começa a gerar compartilhamento, ela começa a gerar buzz, ela começa a gerar o famoso boca a boca, né? E isso é muito importante para a campanha. Então, a gente fez, sim, uma produção simples, barata, não é o melhor craft do mundo, mas a mensagem era muito poderosa. E, obviamente, por ser muito poderosa, a gente conseguiu ter um aumento de engajamento, de compra, etc, etc. Isso vale para real-time response. Quando você olha a última campanha do Burger King, que é o Mold Whopper. Explica pra gente essa campanha. Essa campanha, enfim, um cara, não lembro... É da David Miami, né? É uma campanha que a primeira ideia veio da David Miami, a Ingo Estocolmo trouxe um outro layer da mesma ideia, só que, enfim, tem umas 3 agências, se eu não me engano, que estão juntas na mesma ideia. Mas é uma ideia muito poderosa. Por quê? Porque ela partiu de um insight que um cara ficou por 10 anos tirando fotos do Big Mac e mostrando que o Big Mac não apodrecia. É assustador. É o Walking Dead. É o Walking Dead. É muito assustador. E aí você pensar, falou, tá, o Burger King fez o quê? Ele deixou por um mês o Whopper apodrecendo, e ele realmente apodreceu. Né? Então, de novo, né, eu acho super... eu esqueci a palavra em português, acho que hoje eu falo o inglês ruim e um português pior ainda. Em inglês ruim, como que é a palavra? Eu te ajudo. Não, em inglês ruim seria ele teve um bold statement para fazer isso, né? Ele teve um baita conceito, né? Então assim, se a gente parar para olhar essa campanha, ela a controvérsia está ali de novo, né? Eu vou anunciar um sanduíche mofado para dizer que meu sanduíche é melhor para você do que o do concorrente. É incrível, né? É incrível. Então, eu acho que tem aí uma coisa super poderosa e uma coragem gigantesca do Burger King de assumir isso. E, obviamente, eu estaria um pouquinho desconfortável se eu estivesse do lado do McDonald's. Né? Eu talvez tentaria mostrar que, na verdade, hoje o meu sanduíche ele também apodrece. Mas, enfim, é uma campanha incrível. E ela foi uma campanha que demorou muito tempo para ser produzida. Para quê? Por quê? Porque ela precisava do craft certo, ela precisava do tempo certo para acontecer. Né? Então, foi uma reação de marca planejada, bem produzida, e que vai, obviamente, colheu já milhões de resultados de PR e milhões de comentários dentro de social, positivos, negativos, mas em sua maioria positivos, mas ela tem um craft. Eu acho que o maior problema hoje,
quando a gente olha, a gente faz campanhas globais para Nespresso. Uma campanha para uma plataforma, por exemplo, eu fiz uma campanha de gifting, né? A Nespresso queria mostrar para as pessoas que ela não é só máquina e café, ela queria mostrar que você pode dar presentes Nespresso, né? Ou seja, você pode comprar xícaras, copos, você pode comprar cookies, você pode comprar chocolate, e tudo vem dentro de uma marca que tem um super conceito de ser uma marca chique, né? Uma marca, dar um presente Nespresso, ele tem um valor de ser uma grife, né? Você não está dando um presente Dolce Gusto, que é uma coisa mais acessível teoricamente. Sim. Então, a gente teve que criar uma campanha de social que ela tivesse um elemento forte de compartilhamento. De novo, a gente volta para qual atenção que a gente quer gerar. A gente fala assim, vamos para uma coisa que quem toma Nespresso, café Nespresso, ele só quer tomar café Nespresso porque é o café que ele pode fazer mais rápido com a melhor qualidade possível, né? E, obviamente, mantendo esse glamour que a marca tem. Só que, às vezes, você vai na casa de um amigo seu e esse amigo não tem Nespresso. Então, você termina a sua refeição ou você vai simplesmente tomar um café com seu amigo e é um café que você odeia, que é ruim. Né? E a gente criou uma campanha que ela gira em torno de o headline da campanha, o conceito, o insight foi a gift that makes any place feels like yours. Ou seja, um presente que faz qualquer lugar parecer com a sua casa, né? Parecer seu. E a gente aprovou primeiro o insight. Isso que é o legal, a diferença de trabalhar, às vezes, com a marca global. Eu não crio a campanha inteira. Eu crio o insight de campanha. Pô, legal. E eu apresento insights de campanha. Isso faz com que o processo seja um pouco mais longo do que é necessário, às vezes, mas que ele também seja mais poderoso, mais forte, mais bem montado. Assertivo. Quando a gente, e obviamente, antes disso, a gente teve um layer de planejamento de 2, 3 meses para aprovar o território. E a gente, depois de aprovar o território, entregou esse conceito. Quando a gente entregou esse conceito, obviamente, a gente não entregou só esse conceito, a gente entregou alguns outros, mas esse foi o conceito que grudou e que fazia sentido para o cliente. Porque ele era uma coisa mais de... que é um pouco... Aí entra também o famoso human truth, né? Qual que é a verdade do consumidor, né? Qual que é a jornada desse consumidor? Do porquê que ele consome Nespresso e porquê que ele é fiel à marca. E aí a gente começou a perceber que, sim, eu posso, de certa maneira, oferecer um presente que ele é um presente um pouco mais egocêntrico, vamos dizer assim, né? Eu vou dar para você, mas na verdade eu que quero usar, né? É para mim. Eu tenho um amigo que deu, no Dia das Mães, ele deu para a mulher dele uma guitarra e um amplificador. E a mulher dele não tocava. Na verdade, ele se deu um presente. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A questão ali era partir, só que obviamente, o jeito de fazer humor para Nespresso ele tem que ser muito sutil, claro, né? Claro. Ele nunca vai ser aquele humor exagerado, né? Mas é muito bom o conceito. É muito bom o conceito. O conceito é muito bom. Então, assim, a gente aprovou o conceito, a gente criou o filme. Então, tinham roteiros diferentes desses filmes para o digital. A gente aprovou os filmes junto, obviamente, com os formatos corretos que a gente queria trabalhar. A gente criou ativações dentro de social para fazer essa coisa ter uma tração maior. Depois de 5 meses com a campanha pronta, a gente foi rodar o filme. Ou seja, eu passei 2 meses e meio, basicamente, escolhendo o casting certo, escolhendo o diretor que faria aquilo direito, e, enfim, ter o craft que tinha a ver com a Nespresso, do jeito correto para a Nespresso. E no final, essa campanha, ela terminou como uma campanha, uma baita ideia, bem produzida, com a mensagem bacana, ela é divertida, você não vai rir de gargalhar, mas você dá uma risadinha, porque você vê que ali tem aquela acidez que a ideia precisava, né? A gente conseguiu passar isso. Só que, de novo, é um filme, aí obviamente eu não vou abrir os números, porque seria antiético, mas é um filme que eu posso te garantir que não custou barato. Ou seja, o investimento para dentro de social
privilegiando a mensagem, a comunicação como um canal que é. Justamente. Eu acho que esse é o grande ponto de evolução que o Brasil ainda precisa dar em relação ao social e que, poxa, você explicou brilhantemente, é um masterclass sobre o assunto. E, cara, a gente já está mais de uma hora falando aqui, conversando e, puta, mas até porque eu não aprendia tanto aqui, cara, e eu acho que não só eu, o pessoal que está ouvindo vai curtir muito entender isso e como que é essa ferramenta, esse jeito, esse estilo de falar em alto nível, como você faz aí na Bélgica. Cara, para a gente terminar, conta, e aí eu vou precisar de todos os links aqui embaixo. Sim, eu vou mandar tudo para você. É fantástico. Me conta, uma das ideias que eu mais gosto de vocês aí, como nasceu e como foi desenvolvida e qual o resultado dela para a marca, que foi aquela... É um produto que são 4 produtos que você fez para a IKEA também. Me conta essa história aí e depois a gente vê o videocase dela aqui. Maravilha. Bom, vamos começar de Qual novo. É o nome dela? Assim, qual o nome dela? É o IKEA Mupolash. Mupolash. Essa ideia é uma ideia maluca. Ela é uma ideia maluca por quê? Porque, de novo, né, a IKEA ela faz design acessível para qualquer tipo de pessoa. Ou seja, o rico, o classe média e o pobre pode comprar o mesmo produto e ter a mesma coisa em casa, porque ela tem um design bacana, diferente, acessível. A gente partiu de uma análise de dados, porque existe um termo dentro de social media que chama User-Generated Content, que basicamente é a pessoa que posta sobre a sua marca e você acaba, como marca, utilizando aquele post porque faz sentido para você ter uma coisa mais orgânica, né? Uma verdade de marca vinda de um consumidor. Né? Então, a gente usa muito, a gente chama de UGC, né? O GC. Como é que o briefing que a gente teve foi o uso da hashtag IKEA, e aí entra uma controvérsia muito grande no país, porque a Bélgica tem 3 línguas oficiais e, obviamente, o francês e o holandês são as línguas mais faladas, então a gente teve que focar nessas 2 línguas, que é como é que eu vou ampliar o uso da hashtag nas 2 línguas. Né? Então, eu queria ampliar o UGC, né? Ou seja, esse conteúdo de usuário IKEA, né? Ampliar o uso das hashtags minha IKEA, né? E a gente falou, tá, como é que eu faço isso acontecer de uma maneira inovadora, divertida, diferente? E a gente partiu do princípio de uma análise de dados dentro do Instagram para entender quais eram os produtos da IKEA mais compartilhados na plataforma. E a gente descobriu, né, que era o mug, né, ou seja, a caneca. O plant pot, que era o vasinho de plantas, né? O abajur, né? E a prateleira, né? Ou seja, o mu po, né? O mu é o mug, né? O po é o plant pot, né? O las é o lamp e o sh no final, o shelf, que é a prateleira. Então, a gente juntou uma parte e criou o Mupolash. E aí entra uma segunda controvérsia dessa ideia, que é a primeira vez que a IKEA cria uma coisa que você não pode usar para consumir alguma coisa. Ou seja, você não pode pôr uma planta ali, você não pode colocar um líquido ali e beber dentro daquele negócio. Você poderia, mas não é o caso. É uma peça de design. Né? Ou seja, ele tem uma função, mas ele é uma função muito mais de decoração do que uma função prática. Então, a gente transformou 4 coisas que tinham funções práticas num objeto de design. De colecionador, quase. De colecionador, quase. E a gente falou assim, tá, se ele é para ser um objeto de colecionador, eu não posso produzir muito. Eu preciso produzir pouco. Então, a gente produziu só 5 unidades. E aí entra o lado onde que a gente ativa o User-Generated Content, porque eu criei uma peça física que eu preciso ativar dentro de social. Né? Então, assim, a gente teve primeiro um PR gigantesco em torno da campanha, foi para o mundo inteiro de novo. Né? Porque a gente falou que aquilo ia ser a peça mais instagramável da história da IKEA. E no final foi.
Vou chegar lá. Mas a grande controvérsia era, para você ganhar uma dessas peças, você deveria postar onde você gostaria de ter aquela peça na sua casa. E aí a gente criou um filtro de Instagram para o Instagram Stories, que é um filtro 3D, que tinha a peça, ou seja, você escolhe o que você quer ter na ponta. Podia ter aqui do lado. Aqui você poderia colocar aí atrás de você aí na tua estante. E aí, assim, as pessoas começaram a postar sem parar, né? Ou seja, usar aquele filtro. A gente teve um número que 84% da base de fãs da IKEA usaram o filtro. Nossa. Dentro do Instagram. É muita coisa, né? Você está falando aí de 8 milhões de impressões, que para um país de 12 milhões de pessoas é um negócio inacreditável. E aí, a parte legal, a gente conseguiu fazer uma exposição dessas peças dentro de várias lojas diferentes da IKEA. Então, as pessoas iam para as lojas, elas postavam aquilo. Depois de 20 dias de campanha, o Museu de Design de Ghent, que é uma cidade próxima a Bruxelas, que é um dos museus de design mais respeitados da Europa, pediu uma das peças para colocar no museu. Ele falou, cara, isso é incrível, a gente precisa colocar isso aqui. E isso está hoje no museu como uma exposição vitalícia, vamos dizer assim, né? E foi uma baita controvérsia. E a parte mais interessante, que além de tudo isso, a gente conseguiu gerar um aumento de 13% de vendas dos produtos que foram colocados na peça. Ou seja, a caneca, a prateleira, o vasinho de plantas, o abajur, tiveram aumentos de venda. Por quê? Porque era o que a gente estava comunicando. E isso era um layer inesperado. A gente só queria criar awareness sobre a hashtag. E no final a gente acabou criando venda. Por quê? Porque foi uma campanha inovadora, diferente. Tem essa controvérsia de ser um item IKEA que juntam 4 itens funcionais para virar uma peça de design que não é teoricamente funcional, né? E é uma campanha que eu sou super apaixonado, porque eu nunca imaginei que a gente ia aprovar. Nossa, ô Gabriel, eu acho que a gente vai repetir um papo mais para frente. O manual prático, ele pega por disciplinas e a gente vai dissecando, falando, enfim, justamente para ter quem não tem muito acesso à informação, acaba tendo acesso à informação de qualidade com pessoas que são ícones das disciplinas. No caso, poxa, o teu trabalho em social, em advertising em geral, é fantástico. E, mais uma vez, cara, eu aprendi muito aqui e tenho certeza que a turma também vai aprender e vai amar assistir esse episódio aqui. Muito, muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter dado o teu tempo aí nesse lockdown. Que isso. Poxa. Cara, é um baita prazer. Eu fiquei super honrado com o teu convite. Você é um cara que, você sabe, eu já te falei isso várias vezes, eu te admiro muito. É um cara que... recíproco. Foi um dos redatores. Quando eu estava tentando ser redator, era um cara que eu já olhava e falava, porra, um dia eu vou chegar nesse nível. Foi embora. E espero ainda um dia chegar. Não, que isso. Cara, a gente repete esse papo com outros assuntos em breve, espero. Meu, um grande abraço, fique bem aí, cara. E meu, muito obrigado mais uma vez por generosidade de dividir seu conhecimento. Muito obrigado pelo convite de novo. Espero que o pessoal consiga aproveitar e aprender pelo menos alguma coisa.